Genésia Mota Ferreira, filha de Alberto Mota Ferreira. Quando ele começou a ir no centro, eu era menina. Eu nunca acreditava, eu não era muito de ser espírita, não, dessas coisas. Até eu brigava com ele, falava que ele era bobo. Ele curava as pessoas. Quando veio do sítio para São José dos Campos, era só gente que era meia tantã, descendado, vinha lá em casa e ele curava, porque ele tinha os protetores dele bons. Mas eu achava que aquilo era bobagem, que eu não devia fazer aquilo. Depois ele não ganhava nada com isso, ele respondia, não quero ganhar nada aqui, eu quero ganhar do outro lado. Não faço para dinheiro, eu faço por dinheiro, eu faço para ganhar. Quando eu for do lado de lá, eu quero ser uma pessoa assim, que não faço nada com interesse. Fora, ele fazia, né, coisas que não eram de interesse, de nada. Ele não tinha, como é que se diz? Não tinha uma, assim, ambição, nunca teve. Quando ele perdeu tudo, quando ele tinha o sítio que vieram para a cidade, aí que ele ficou espírita, porque aconteceu aquele negócio da carne, fizeram umas macumbas lá para a carne, para ele, não pegou nele, pegou na carne. Aí começou com um médico daqui de São Paulo, que foi lá, que se chamava-se Jaime, seu Jaime. Aí começou a ir no centro, junto com o seu Jaime era um médico muito bom, e os dois protetores dele, que fez mal no começo, que obsedou a carne, né? Esse era o de terreiro, esses dois filhos, que era Ricardo Ferreira Leite, e o outro era João Pomba da Costa. Esses eram os dois protetores dele, que ajudava ele a fazer as curas. Quando ele começou a curar mesmo, umas 5 ou 6 pessoas que ele levantou, que ia no centro, e ele tinha o poder porque tinha os protetores dele, que eram esses dois aí, e conseguia a cura desses caras lá. Então, olha o que eu falei uma palavra errada. E aí começou, aí mudou para Santo André. Isso foi em São José dos Campos. Aí já tinha vindo embora. Estava no distrito de São José dos Campos. Aí quando veio para cá, e lá em São José dos Campos, ele ia no centro de um tal de José Paulino. O seu Jaime também. O seu Jaime veio para São Paulo, ele não começou a frequentar esse centro do José Paulino. Depois veio para cá, para Santo André, mudou para cá, nós mudamos até 38. De 30 a 38 lá em São José. Depois de 38 para cá, nós mudamos para cá em 1938, aí começaram a fazer trabalho nas casas do seu Francisco, da Dona Rosa com o seu Francisco e de umas pessoas que iam no centro, né? Aí a polícia começou a dar em cima, porque naquele tempo não podia fazer sessão, trabalho, em lugar nenhum. Aí começou, depois que ele começou a fazer trabalho nas casas, que não podia, aí comprou a comissão, uma diretoria, eles compraram o terreninho, aquele lá onde está fundado, que fundou o centro. Ele, o seu Dito Caraçó, uma porção de gente, o seu Aquiles, que ajudou a comprar o terreno para fazer aquele salão. Bom, fez o salão, o centro ficou ali muito tempo. Ele era como se diz, o presidente, né? Sempre foi. E todo mundo tinha fé, todo mundo ia lá, o seu Aquiles, ao Jurandir, e o Jurandir era amigo dele, gostava dele, todo mundo gostava dele, porque ele ia no centro, recebia alguma coisa, tinha que ir, né? Continuar. Ele sempre assim. E eu não era nada. Muito difícil eu ir numa sessão. Eu não era muito de acreditar muito, sabe? Depois de velha que eu comecei a acreditar um pouco. Mas nunca precisei, porque quem precisa, procura, né? Eu nunca precisei, graças a Deus. Deus me deu bastante saúde, eu nunca... Eu achava que aquilo ali tinha que ter vocação para aquilo, eu não tinha. Não é? Bom, aí, nessas alturas, quando ele morreu em 1954, novembro de 54. Que ele faleceu, aí era outra diretoria, né? Aí que eu não ia mesmo, porque ele nunca me proibiu, nunca falou assim, você deve ir, não. A porta está aberta para quem quiser ir, não pode ir, pode ir obrigado. De vez em quando eu ia com a Hermínia, a tia dele, na procissão, com a Hermínia, ela é muito católica, sabe? A Hermínia convidava para ir na procissão, eu ia. Não por querer
Eu não era católica, eu não era nada, nem espírita, nem católica. Eu ia para passear, para sair de casa, né? O pessoal tinha contato ali, o vizinho tinha contato. O Alberto, eu via a Genésio na procissão lá em cima, na igreja de Santo André. Ele falou assim, e daí? Ela não vai no centro, ela não é espírita, eu sou. Batia no peito, mas ela não é, deixe ela, que ela faça o que ela quiser, ela tem direito de fazer o que ela quer, né? E foi indo, foi indo. Aí depois que ele faleceu, em 54, aí, pera lá, 54, novembro, dia 15 de novembro, não, 19 de novembro de 1954, quando ele faleceu. Era lá, agora, para frente. Aí outra diretoria, era seu Aquiles, era a Dona Rosa, era seu Francisco, e eu não participava de nada. Quando eu tinha uns 19, 20 anos, assim, eu e as minhas colegas, a gente ia na cartomante, brincadeira, né? Nós chegávamos em casa, ele falava assim, Nésia, qual feiticeira que você foi? Eu falei, fui em lugar nenhum, pai. Só acompanhei minha colega, porque eu não dava dinheiro para aquelas mulheres, mas as minhas colegas davam. Eu tinha que pedir o dinheiro para ele, né? E o dinheiro que eu ia dar para essas mulheres para olhar a carta, eu ia ao cinema. Gostava muito de cinema, só tinha cinema. E ele só, o que a gente fazia, ele sabia. No outro, na mesma hora, eu falava para ele, minha falava, você é boba, Genésio, você conta para a Carmen, a Carmen conta para ele. Eu falei, não, eu não conto nada para a Carmen, nem converso com ela. Ele fala da cabeça dele, ele que sabe que eu fui com você, com as outras lá, com as meninas que trabalhavam comigo, né? Eu abusava muito, mas eu ia, mas eu não entrava para olhar a carta, não, deixava elas olhar. O que mais que ele falava para mim? Peraí. Ele falava assim, você não vai casar, você não pode casar. Você não faz nada, não gosta nem de fazer comida. Eu falei, não gosto, não vou mesmo. Agora, deixa eu ver se eu estou. Seu Zé de Amaral frequentava, quando nós morávamos em São José dos Campos, José de Amaral estava com a mão toda, acho que nem uma lepra, não sei o que era. Aí falaram para ele, seu Alberto frequenta o centro de José Paulino, a rua tal, falou lá, Avenida Rui Barbosa, vai lá que você vai ficar bom. Aí ele não acreditava muito, mas o médico já tinha desenganado ele, 2, 3 médicos, ele foi. Chegou lá e falou, seu Alberto, me mandaram aqui, porque falaram para mim, isso aqui das minhas mãos não é doença para médico, é de macumba. Ele falou, a gente vai ver o que pode fazer, né? Aí o seu Zé de Amaral começou a frequentar, e ficou acreditando, as mãos ficou boas, no instantinho as mãos ficou limpas, começou a trabalhar. Aí quando começou a trabalhar, não perdia um dia de ir no centro, seu Zé de Amaral. Aí depois que mudamos para cá, ele continuou com amizade e continuou indo no centro daqui. Lá não era. Aí ele não perdia uma sessão. Depois, um dia, o Joãozinho, marido da Nilza, ficou doente. E o médico falou assim, o João Antônio veio, o João Antônio, pai da Seva lá, veio em casa e falou, seu Alberto, como é que é o negócio? O Joãozinho tá ruim, tá tossindo muito, tá não sei o quê. Aí o meu pai falou, não, João, essa doença do marido da Nilza não é para nós, para centro não, é para o médico, é do pulmão. Se ele tem que ir ao médico, o médico dá remédio para ele levantar, porque nós não vamos curar ele não. Aí o João pegou, o seu João Antônio, pai da Sema, do primo, falou assim, Zé Amaral, não acredita no Alberto, ele já está com mais de 60 anos, ele está caducando, eu vou curar o... Não, Zé de Amaral falou assim, não, por que o Alberto falou isso? Sim, vamos ver se nós curamos ele, não acredita mais no Alberto não, que ele não está falando coisa com coisa. Bom, aí tirou o Zé de Amaral, e o João Antônio que tirou do centro. E ele não foi no médico, não ia no médico, ele fazendo lá os trabalhos dele, lá sozinho na casa, ia curar o marido da Nilza. Quando foi, aí ele caindo cada vez mais, caindo, porque não tinha cura, porque doença de médico, centro não vai curar também, e quando é de macumba, né, o médico também não vai curar. Bom, aí ficaram de mal, Zé de Amaral mandou crítica para o meu pai no Natal, maior baixaria.
Né? Aí falou assim, ele está caducando, vai morrer logo. Quem morreu foi ele. Morreu primeiro do que o meu pai, Zé de Amaral. Moço, novo. Aí, quando o senhor Francisco foi avisar o seu Zé de Amaral, o senhor Francisco falou assim para Isaura. Isaura, para a mulher do Zé de Amaral. Dona Isaura, eu vim avisar a senhora que seu Alberto morreu. Né? Aí a Isaura falou assim, a prima da parente da Cê. O que eu tenho com isso? Está tudo mal, não queria Deus, meu pai não pra frente. Ficaram todo mundo com raiva dele. Não era para isso. Só o Plínio não. O Plínio foi sempre do lado nosso, do lado do meu pai. Não do lado do pai dele, nem do lado do Zé de Amaral. Quem ficou acreditando no Zé de Amaral saiu pro cano. Que não demorou muito, o Joãozinho morreu, ele também morreu e acabou a história. Porque ele estava desejando a morte para o meu pai que estava caducando, que não estava. 60 e poucos anos não está caducando, se tivesse também. Aí, fim da história. Eu puxei esse assunto um dia pro Zé de Amaral, né? Esse negócio do Zé de Amaral. Morreu moço, não sei o que deu nele lá. Por causa de abusar, não pode abusar. Agora você recebeu cura nesse centro. Você está indo tudo bem para você, por que você no fim agora desfazer e ficar falando mal? Aí caiu para ele alguma coisa, né? E vou contar uma história também da prima nossa, lá em São José, isso foi em São José dos Campos, chamada Geralda. E a tia Benedita, irmã da minha mãe, o parente do primo, começou a namorar com essa tal de Geralda, né? E a mãe dele não queria o namoro, falava assim, não sei o quê, essa família aí, eram todos muito católicos, sabe? A família da Geralda. Aí, menino, não sabe uma coisa. Ela estava doente do pulmão, chamando médico para lá, médico para cá, mas não era médico de macumba, era macumba já. A velha mandou fazer macumba. Uma tal de parente do primo mandava mesmo. Eu falei isso pro primo na casa dele. Aí quando eu fazia para deixar a Geralda doente, morrer para não casar com o filho dela. Morreu e não casou com o filho dela. Quando ela estava muito mal, que estava mais para lá do que para cá, mandou recado para o meu pai, que ela chamava o meu pai de macumbeiro, que ela era muito católica, essa tia Benedita, irmã da nossa mãe, que era a mais velha das irmãs, falava assim, o Alberto é macumbeiro, falava que ele era macumbeiro para todo mundo. Né? Aí mandou um recado para ele, se ele não ia lá ver a Geralda, que ela estava muito mal. Falou, não, agora é tarde, agora não dá mais, já pegou. Agora já está, a fraqueza já pegou demais, agora não tem jeito. O macumbeiro não pode dar jeito dessa vez. A sua filha não vai dar. Assim, né? Aí, nunca eles tinham amizade com nós, ninguém gostava de nós, dessa família. Depois que ele morreu, que ela morreu, que passou muita coisa, aí ela começou a acreditar nele e não chamou mais de macumbeiro. Para que, né, chamar de macumbeiro? Quem cura uma pessoa não é macumbeiro. Macumbeiro é quem faz da macumba, né? Vou contar outra história da irmã da tia Cecília. Pode continuar? A tia Cecília era a mãe da Mariquinha do Zé, lá de São José, que ela foi em São José dos Campos também. E ela era muito assim dada, e tinha muita amizade com uma mulher que trabalhava junto com ela. Chamava Rosa Febre, essa mulher. Essa foi atrás de macumba também. Para fazer macumba para minha tia morrer, ficar doente, que ela não gostou, tem inveja dela, muita inveja dessa minha tia. Aí, quando foi um dia, a minha tia caiu na cama, que não levantava de jeito nenhum, cada vez pior. Aí meu pai falou assim, não, essa eu vou curar. E essa acredita, e era amiga nossa, que ela vinha, não saía de casa, essa tia Cecília, levantou ela. E essa mulher que era Rosa, até o dia do enterro, o macumbeiro marcou para ela. Ele ia destruir ela de tudo quanto é jeito, mas não conseguiu. Então eu acho assim, essa Rosa Pérez veio morar para Santo André, sabe? Morava aqui lá perto do campo do Corinthians, essa Rosa. Mulher invejosa, ignorante. Eu acho assim, tem gente que não acredita na macumba, pai, que existe, né? Mas pegou feio nessa minha tia. E essa outra lá que abusou tanto, não pôde fazer nada. O seu Zé de Amaral, coitado do Zé de Amaral, ele precisava ele mandar crítica para o meu pai no Natal,
O que é isso que ele trabalhava? Né? Forma dava crítica. Então, assim, tem mais história, mas fica para outra vez, tá?